Agora vamos falar das penas aplicadas no direito penal. Você sabe o que é pena? Pena é a retribuição imposta pelo Estado em razão da prática de um ilícito penal, quando o agente pratica um fato típico, ilícito e culpável. Abre-se a possibilidade para o Estado de fazer valer o seu ius puniendi, que é o direito de punir. A pena consiste na privação de bens jurídicos determinadas pela lei, que visa a readaptação do criminoso ao convívio social e a prevenção em relação à prática de novos crimes. O nosso Código Penal, no artigo 59, prevê que as penas devem ser necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime. Em razão dessa redação, podemos dizer que o Código Penal adotou a teoria mista ou unificadora das penas. A Constituição Federal veda as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e meios cruéis. As penas previstas na legislação devem respeitar os seguintes princípios constitucionais. Princípio da legalidade, que diz que não há pena sem prévia cominação legal. Significa que a pena deve ser prevista em lei vigorante à época do crime. Outro princípio é o da individualização da pena. A lei deve regular a individualização da pena de acordo com a culpabilidade e os méritos pessoais do acusado. Outro princípio também que vigora aqui é o da pessoalidade ou intranscendência, que significa que a pena não pode passar da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Outro princípio é o da proporcionalidade, que diz que a pena deve ser proporcional ao crime cometido. O Código Penal, em seu artigo 32, adotou as seguintes espécies de pena: pena privativa de liberdade, que se divide em reclusão e detenção, conforme os artigos 33 e seguintes, e pena restritiva de direitos, que são as penas pecuniárias, perda de bens e valores, as prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, conforme o artigo 43 do Código Penal, e a pena de multa, que tem natureza pecuniária e seu cálculo é elaborado considerando o sistema de dias-multas, que poderá variar entre o mínimo de 10 ao máximo de 360 dias-multa, com o valor de cada dia-multa de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato até 5 vezes esse valor, conforme o artigo 49 e seguinte. Deve-se ressaltar que na Lei de Contravenções Penais também prevê sua pena privativa de liberdade, que é a prisão simples. O Código Penal prevê duas penas privativas de liberdade, a de reclusão e a de detenção. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. E qual seria a diferença entre pena de reclusão e detenção? Conforme preceitua o doutrinador Rogério Greco em seu livro Curso de Direito Penal, ao citar a opinião de Alberto Silva Franco, embora a reforma da parte geral do Código Penal, ocorrida em 1984, tenha mantido a distinção entre as penas de reclusão e detenção, essa não foi uma escolha feliz, haja vista que, conforme o renomado autor, o legislador de 84 manteve a classificação reclusão-detenção, acolhida pela parte geral do Código de 1940, e sobre esse ângulo não se posicionou de acordo com as legislações penais mais modernas, que não mais aceitam, porque as áreas de significado dos conceitos de reclusão e detenção estão praticamente superpostas e não evidenciam nenhum critério ontológico de distinção. Aliás, para evidenciar a precariedade da classificação, que não se firma nem na natureza nem na gravidade dos bens jurídicos que com tais penas se pretende preservar, nem ainda na quantidade punitiva maior de uma ou menor de outra, basta que se observe o critério diferenciador de que se valeu o legislador. Apesar dessa crítica, podemos ver no Código Penal algumas diferenças entre pena de reclusão e de detenção.
Na pena de reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Já na pena de detenção, o regime pode ser semiaberto ou aberto. No caso de concurso material, que vamos estudar a definição um pouco mais à frente, aplicando-se cumulativamente as penas de reclusão e detenção, aplica-se primeiro a de reclusão. No que diz respeito às medidas de segurança, se o ilícito penal praticado pelo inimputável for punível com pena de detenção, o juiz poderá submetê-lo a tratamento ambulatorial, de acordo com o artigo 97 do Código Penal. E qual a diferença entre regime fechado, semiaberto e aberto? O artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal estabelece os tipos de regime de cumprimento de pena. O regime fechado se dá em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. É aplicado ao condenado cuja pena de reclusão é superior a 8 anos. Já o regime semiaberto, o condenado cumpre a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. É aplicado ao condenado não reincidente cuja pena é superior a 4 anos e não exceda 8. A súmula 269 do STJ permite a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes a penas igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. O regime aberto, a pena é cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Ou seja, o condenado trabalha fora durante o dia e à noite se recolhe ao albergue. É aplicado ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. O juiz, ao fixar na sentença o regime inicial para o cumprimento da pena, deve fazer de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, observando também as súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 718 diz que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. O juiz, na sentença, ao aplicar a pena no crime de roubo em 4 anos, ou seja, ele aplicou no mínimo legal, porque a pena de roubo é de 4 a 10 anos. Ele não pode aqui aplicar o regime mais severo, ele não pode botar para o regime fechado, por exemplo, porque a pena de 4 anos, até 4 anos, ela pode ficar no regime aberto. Então, só pelo simples fato do crime ser um crime de roubo, um crime grave, ele não pode fundamentar para agravar essa pena, para colocar essa pena no regime fechado, por exemplo. E a súmula 719 estabelece que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada a permitir exige motivação idônea, ou seja, o juiz ele precisa de uma motivação idônea para agravar essa pena. A súmula 440 do STJ veda o cumprimento da pena em regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. Exemplo, o réu recebe uma pena de 4 anos pelo crime de roubo. Por ser primário de bons antecedentes, a pena foi fixada no mínimo legal, tendo em vista que a pena imposta ao crime de roubo é de 4 a 10 anos de reclusão. Nesse caso, o juiz poderá aplicar a pena em regime aberto. A súmula vinculante número 56 também veda o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso. Diz a súmula: a falta de vagas em regime prisional adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Exemplo: o réu condenado com pena aplicada no cumprimento em regime semiaberto não poderá cumprir a pena em regime fechado por falta de vaga no regime imposto na sentença. Isso é muito comum no sistema penal. O condenado tem o direito à progressão de regime. A progressão é um misto de tempo mínimo de cumprimento de pena, que é o critério objetivo, com o mérito do condenado, que é um critério subjetivo. A progressão é uma medida de política criminal que serve de estímulo ao condenado durante o cumprimento da pena e a possibilidade de ressocialização. Assim, o condenado vai gradativamente passando do regime prisional mais gravoso para o mais brando. Exemplo: o condenado em regime fechado, cumprindo os requisitos da progressão, poderá passar para o regime semiaberto e depois do semiaberto para o regime aberto.
A progressão deve ser gradativa, sendo vedada a progressão por saltos, ou seja, o condenado não poderá progredir do regime fechado direto para o regime aberto. O contrário também pode ocorrer. A regressão de regime também é possível conforme o artigo 118 da Lei de Execuções Penais. Exemplo, quando o agente praticar fato definido como crime doloso. Nesse caso, não é necessária a condenação transitada em julgado, basta a prática do delito. Quando o agente praticar falta grave, exemplo, uma rebelião, uma fuga. E quando o agente sofre nova condenação, cuja soma das penas torna incabível o regime atual. Ou seja, quando o regime ultrapassa aquele limite do regime do semiaberto, ele vai ter que passar automaticamente para o regime fechado, que é quando a pena ultrapassa 8 anos. O artigo 37 do Código Penal estabelece o regime especial às mulheres que devem cumprir pena em estabelecimento próprio e os maiores de 60 anos que devem cumprir pena separadamente dos demais, em estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. A Lei 11.942 de 2009 modificou o artigo 89 da Lei de Execuções Penais, inserindo o parágrafo único, que passou a determinar que os estabelecimentos penais destinados a mulheres sejam dotados de berçário, onde as condenadas passam a cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo de até 6 meses de idade. Em 17 de abril de 2014, foi promulgada a Resolução número 1 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Descriminalização, estabelecendo os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil. Assim, a pessoa travesti ou transexual tem o direito de ser chamada pelo nome social, deverão ser oferecidos espaços de vivência específica para eles. A Lei 12.403 de 2011 introduziu novas hipóteses de prisão domiciliar, como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, conforme artigo 317 e 318 do Código de Processo Penal. O artigo 318 diz que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for 1. Maior de 80 anos, 2. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. 3. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. 4. Gestantes. 5. Mulher com filhos de até 12 anos de idade incompletos. 6. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade. O artigo 38 do Código Penal traz os direitos dos presos. A Constituição Federal consagra que aos presos é assegurado o direito à integridade física e moral. Tal violação configura crime de tortura, conforme artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.455 de 97, a Lei de Tortura. A Constituição Federal assegura aos presos que comprovarem insuficiência de recurso assistência jurídica integral, indenização por erro judiciário ou permanência na prisão acima do tempo determinado e condições para que as presidiárias possam amamentar os seus filhos. Além disso, é direito do preso alimentação, vestuário, trabalho remunerado, previdência social, descanso, recreação, entrevista reservada com seu advogado e visita íntima de cônjuge. Ao preso é facultado o trabalho, conforme o artigo 39 do Código Penal. O trabalho será remunerado e garantido os direitos de previdência social. O artigo 126 da Lei de Execução Penal garante ao preso que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto descontar um dia restante da pena a cada 3 dias trabalhados ou 12 horas de frequência escolar. Esse instituto é chamado de remissão da pena. Agora nós vamos começar a falar das penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são autônomas e servem para substituírem a pena privativa de liberdade por certas restrições e obrigações. O juiz, ao fixar a pena na sentença, aplica a pena privativa de liberdade e pode substituí-las por penas restritivas de direitos se presentes os requisitos legais. Os requisitos estão previstos no artigo 44 do Código Penal e são eles: que o crime seja culposo. Aqui pode ser qualquer pena fixada,
ou nos crimes dolosos, seja aplicada pelo juiz pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, desde que o delito seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Uma observação. Apesar do crime de tráfico de drogas não envolver necessariamente o emprego de violência ou grave ameaça, os condenados desse tipo de infração não poderiam obter a substituição por pena restritiva de direito, por haver expressa vedação legal no artigo 44 caput da Lei de Drogas. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse artigo, no HC número 97.256 do Rio Grande do Sul. Logo, em caso de tráfico de drogas previsto no artigo 33, parágrafo 1º caput da Lei de Drogas, poderá o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Vamos continuar agora com os requisitos, que é quando o réu não seja reincidente em crime doloso, excepcionalmente admite a substituição ao réu reincidente, desde que o juiz verifique a presença de 2 requisitos: ser a medida recomendável no caso concreto, em face da condenação anterior, e que a reincidência não tenha ocorrido em virtude de prática do mesmo crime, conforme o artigo 44, inciso 2º do Código Penal. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente para a prevenção e repressão do crime, conforme artigo 44, inciso 3º do Código Penal. O artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal traz a hipótese de prestação pecuniária, ou seja, o pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Não se pode confundir aqui a pena de prestação pecuniária paga pela vítima com montante descontado de eventual condenação em ação de reparação de danos proposta na área civil. Também não podemos confundir a pena restritiva de direitos, denominada prestação pecuniária, com a pena de multa, cujo valor reverte em favor do fundo penitenciário. Preciso fazer mais uma observação aqui. A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, em seu artigo 17, vedou a substituição da pena por prestação pecuniária ou entrega de cestas básicas nos crimes praticados mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. A súmula 588 do STJ diz que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mesmo artigo 45, em seu parágrafo 3º, temos a hipótese de perda de bens ou valores pertencentes ao condenado e que reverterão em favor do Fundo Penitenciário Nacional, tendo como parâmetro o montante do prejuízo causado ou o provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. A prestação de serviços a comunidades ou entidades públicas está prevista no artigo 46 do Código Penal. Consiste na atribuição do condenado de tarefas gratuitas a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outro estabelecimento congêneres em programas comunitários ou estatais. As tarefas serão atribuídas pelo juiz de acordo com as aptidões do condenado. A interdição temporária de direitos está prevista no artigo 47 do Código Penal. São elas: 1. Proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato coletivo. 2. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículos. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. E 5. Proibição de inscrever-se em concursos de avaliação ou exames públicos. Aqui eu preciso fazer uma observação no inciso 5. A proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos é modalidade criada pela Lei 12.550 de 2011, destinadas a pessoas condenadas por fraude em certames de interesses públicos, prevista no artigo 311-A do Código Penal.
O artigo 48 do Código Penal traz a limitação do final de semana, que é a obrigação do condenado a permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Durante essa permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras atribuídas a atividades educativas. As penas restritivas de direitos podem ser convertidas em privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado das restrições impostas. Agora nós vamos falar das penas de multa. Com a reforma do Código Penal da Parte Geral de 1984, adotou o critério do dia-multa, revogando todos os dispositivos que fixavam a pena de multa em valores expressos em cruzeiro. Existem duas espécies de multa. Aquela expressa prevista no tipo penal, exemplo, no crime de furto simples, a pena prevista no artigo 155 caput é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, aqui é aplicado, além da pena de reclusão que o juiz vai fixar na sentença, é aplicado cumulativamente a pena de multa. E aquela praticada em substituição a uma pena privativa de liberdade não superior a 1 ano. Essa é chamada de pena de multa substitutiva ou vicariante. O cálculo da pena de multa será de no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa, conforme o artigo 49, parágrafo 1º do CP. E qual é a consequência do não pagamento da pena de multa? A Lei 9.268 de 96 alterou profundamente a execução da pena de multa ao estabelecer que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa é considerada dívida de valor, aplicando-se as normas de legislação referente à dívida ativa da Fazenda Pública. Logo, não pode ter conversão da pena de multa em detenção no caso do não pagamento do condenado solvente. Solvente é quando ele pode ser executado, tá, gente? Então, conforme permitia a lei da redação 51 e seus parágrafos 1º e 2º, a multa deixa de ser de caráter penal e passa a ser obrigação da Fazenda Pública de cobrar a dívida, aplicando o procedimento para execução à legislação tributária. Então aqui eu deixo de aplicar o direito penal e passo a aplicar o direito tributário para a cobrança dessa pena de multa.